Fala traders, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre como foram as operações nessa terça-feira aqui dentro do mini índice. Terminamos o dia aí com um resultado fantástico de mais de 2.000 pontos de lucro, com duas operações na compra também. Antes da gente começar, queria pedir já para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, deixe seu comentário aqui abaixo para eu saber sempre se você está gostando desse material. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o pregão de hoje. O pregão de hoje muito parecido com o pregão dos últimos dias, né? Eu brinco com meus alunos que nós estamos passando por um momento dentro dessa fase, dessa consolidação, em que o índice está fazendo todos os dias o padrão A. Todo dia o índice faz a letra A, né? Ele vai para cima, sobe 2%, depois ele devolve tudo, cai tudo de novo. Ele sobe, devolve tudo, cai tudo de novo. Então já é um padrão que já vem se repetindo ali durante vários e vários dias. E hoje não foi diferente. Foram duas operações logo no começo do dia, praticamente uma na abertura e uma outra antes ali das 11 da manhã. Primeiro resultado de 1.010 pontos na primeira operação e 1.050 pontos na segunda operação. Tudo isso baseado na leitura de order flow, na leitura dos grandes operadores, em como os grandes operadores estão fazendo para interferir ali dentro do mercado. Basicamente uma manipulação de mercado sendo realizada a todo instante. Quando a gente começa o nosso pregão de hoje, a gente percebe duas regiões de muita importância para o nosso dia. A primeira região de muita importância era essa zona de alto volume que nós tínhamos aqui identificada por essas duas linhas vermelhas. Esse ponto aqui seria uma região que poderia agir como uma barreira para o nosso movimento de alta. Caso o mercado viesse a abrir abaixo dessa região, nós poderíamos ali ter esse ponto sendo realizado, sendo usado, na verdade, como uma barreira de concreto para um possível movimento de fundo, para que a gente pudesse romper aquela região dos 600 que nós vemos testando durante vários e vários dias. Logo em seguida, essa barreira também poderia ser usada como um possível suporte caso o mercado viesse a trabalhar acima dela. E, por fim, era obviamente a zona das extremidades de fundo, que nós tínhamos aqui 3 linhas pontilhadas, formando essa zona de alta demanda, de alto interesse comprador dentro desse movimento. É uma região que a gente já vem acompanhando desde o dia 28. Se você tira o zoom do gráfico, você pode observar que o mercado tenta perder essa região durante vários e vários pregões. Foram muitos testes dentro desse ponto e a gente percebe que existe uma atuação institucional para defender essa região. Praticamente todos os dias que o mercado passa dentro dessa região, nós vemos ali uma alta incidência de ordens compradoras. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma chamada de venda ali, Eles forçam o movimento vendedor para que as pessoas acreditem que finalmente vai romper essa região, depois empacota tudo aquilo em um movimento comprador e faz a tradicional manipulação, O tradicional sweep de liquidez, mas hoje o mercado ele já abre logo dentro dessa região. Eu acabo percebendo durante o próprio leilão de abertura que existe uma quantidade muito maior de compras do que de vendas. E isso faz com que eu tome risco logo na abertura, logo no primeiro momento que o mercado já possibilita a gente trabalhar com as ordens ali, eu já realizo a minha compra. O mercado ele chegou a andar uns 200 pontos para trás da minha operação, mas depois ele avança mais de 1.000 pontos. Quando o mercado chega a bater os 1.000 pontos e entrar dentro dessa região que eu considero como sendo ali a nossa barreira de concreto, eu encerro a operação com 1.050 pontos de lucro e acabo praticamente já encerrando o dia antes das 9h05 da manhã. Só que em determinado momento eu continuo acompanhando o movimento, continuo acompanhando o mercado e a gente percebe que dentro dessa região, principalmente dentro desses dois candles aqui, se a gente analisa ali o comportamento dentro do nosso gráfico de order flow, a gente percebe que tem uma atuação vendedora tentando jogar o preço para baixo. Perceba que dentro desse movimento 21.000 contratos foram vendidos nessa região, tentando jogar o preço para baixo. Esses 21.000 contratos automaticamente viraram 2.900 contratos. Isso mostra para mim que ao invés da venda aumentar o interesse dentro dessa região, está diminuindo. Existe dentro desse ponto, mais especificamente dentro desta região aqui, algum grande operador que está absorvendo todos esses contratos vendedores. Ou seja, ele está comprando de forma passiva. Ele está utilizando esse movimento da venda para induzir os operadores a acreditarem que o preço vai cair. Mas, na verdade, ele está aproveitando esse cenário todo. A gente percebe que o mercado ele ficou durante um tempo lateral,
e a gente percebe também essa grande atuação da venda dentro destas regiões, tentando jogar o preço para baixo, mas não conseguindo. Ou seja, todas estas ordens vendedoras foram absorvidas e acabaram sendo estopadas posteriormente, quando o mercado ele vira 51 mil contratos aqui, dentro desses dois candles aqui absurdamente relevantes para a gente, que foram os candles que viraram o preço do dia, é resultado do stop de toda essa venda que foi compactada dentro dessa região, onde o mercado perde o interesse em trabalhar com o movimento vendedor. O operador comprador, ele simplesmente aciona o stop dessa venda e a gente tem aqui uma nova oportunidade de compra. Quando a gente observa que essa região é um ponto muito testado, muito defendido, também era a POC do dia, era uma zona de alto volume do pregão anterior, a gente estava tendo a venda, forçando, e não conseguindo mexer o preço, você percebe que este candle aqui era um candle expressivo de queda, que ele veio até aqui embaixo, e ele foi absorvido praticamente 60%, 70% do candle em um pequeno movimento, né? A gente acaba vendo que essa movimentação toda liquidou as ordens passivas na compra, executaram as ordens passivas na compra. O mercado ele simplesmente foi lamber aquela região e depois que ele lambe essa região, ele acaba, digamos que tomando um rumo. Não poderia ignorar essa situação, né? Já estava com uma gordura aí do começo do dia, uma gordura também do pregão de ontem, em que nós fizemos mais de 1.640 pontos. Então, acabei tomando risco mais uma vez, comprando nessa região, simplesmente antes do mercado acabar acelerando os stops dos vendidos. A minha motivação na compra, na verdade, foi quando esses 33.900 contratos não conseguiram jogar o preço para baixo. Ou seja, a teoria do esforço versus resultado de Wyckoff, né? O mercado ele tenta ter muito esforço, mas não tem resultado nenhum. Quase 34 mil contratos tentaram jogar o preço para baixo, o mercado não se movimentou nem 100 pontos. Significa que existiu alguém comprando esses 30 mil contratos, esses 34 mil contratos. Então, a partir daqui, eu resolvo tomar risco na compra. Eu busco ali a minha região de alvo como sendo a região da máxima do pregão de ontem. Então, a gente acaba saindo aqui na máxima do pregão de ontem. A minha extremidade do volume profile do pregão do dia anterior acaba sendo utilizada como alvo. O mercado ele passa rapidamente por esta região de alto volume, que eu considerava como sendo uma barreira, né? E isso me deixa muito confortável, porque mostra que está existindo a atuação do operador profissional para romper essa região. Foram dois candles com mais de 60 mil contratos cada um, estopando praticamente toda a venda que entrasse no caminho. Lá na parte de cima até teria a possibilidade da gente virar a mão para uma venda. O mercado acaba trocando o dinheiro de mão quando a compra fica travada nesse topo, né, uma região já conhecida para a gente operar. A gente percebe aqui que 20 mil contratos na compra ficaram travados e deram origem a 17 mil contratos vendidos, que depois o mercado acelera com mais de 55 mil contratos. Porém, os operadores mais relevantes para a gente no pregão de hoje, eles estavam comprados. E eu não queria fazer uma operação contra a tendência, além de que eu já estava com mais de 2 mil pontos de resultado no bolso. Você pode até perceber que quando eu gravava esse vídeo, nós tivemos aqui este candle expressivo, mais uma vez retornando dentro do order block, dentro da região da POC do dia, dentro de uma região que é importante para o pregão de hoje, e rapidamente tivemos uma resposta compradora. Se você perceber como que foi a atuação dos traders aqui dentro, você vê que 14.400 contratos foram travados nessa região de fundo. E esse movimento todo dessa venda travada automaticamente deu lugar a 32 mil contratos comprados, fazendo com que o dinheiro saísse da mão dos vendidos e entrasse para a mão dos comprados. Então, esse é o objetivo de você analisar o movimento utilizando toda a leitura baseada em volume, baseada no order flow, no fluxo de ordem institucional. Quando a gente analisa o gráfico de order flow, né, também chamado de gráfico de footprint, a gente consegue ter uma precisão absurda nas nossas entradas, nos nossos stops, nas nossas leituras. Você pode observar como que o dinheiro troca de mão dentro dessa região aqui e ele rapidamente responde positivamente a toda essa leitura. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela sua audiência, pela sua presença. Deixa o like nesse vídeo e comenta aqui abaixo. Até mais.